Ei, você é do 8º ano? Vem comigo, vem estudar matemática. Eu sou o professor Almir Serpa e hoje a nossa aula será sobre equação linear de primeiro grau, tá bom? Aula de número 7. Mas antes de a gente iniciar a aula, entra nas nossas redes sociais. Se você não está inscrito, se conecta aí conosco pelo Facebook, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, lá na nossa plataforma do EducaPE. E você que assiste nossas aulas pelo celular, baixa o aplicativo, conecta aí, tá bom? Meu canal no YouTube, Almir Serpa, tudo junto. Fechou? Vamos para a aula. Vem comigo. Vamos lá, Ronaldo, mostrar para ele aula de matemática número 7. Vamos para o nosso slide, gente. Vamos falar sobre, e já aproveitando a revisão sobre a expressão algébrica, porque eu estou falando de equação e eu preciso relembrar isso, tá bom? As expressões algébricas, elas são aquelas expressões que têm letras no lugar de números, que representam números, tá bom? Essas letras elas são variáveis, certo? Quando eu substituo o valor e calculo, ela passa a ser a nossa incógnita, tá bom? Fechou? Então vamos lá. Que podem assumir vários valores, diferentes valores dentro da expressão algébrica, tá? Outra coisa, a incógnita é uma variável que eu soluciono a questão. Ela é encontrada para solucionar, ok? Vamos lá então. Ó, vou mostrar a vocês o plano cartesiano, porque equação linear do primeiro grau não tem como estar deslocado, e aí para o plano cartesiano, professor, revisa aí, plano cartesiano, domínio, imagem, valor de x e y, abscissas e ordenadas, estão conseguindo lembrar? Vamos lá, vou mostrar para vocês um exemplo, já com a nossa logo do EducaPE, ó, tá aí bem clarinha, desse eixo que está aí representando y, é o eixo das ordenadas, na ordem mesmo de domínio e imagem, é o eixo de baixo, que está representado pelas abscissas, o eixo x, em amarelo. Aí você tem uma reta, tá, numérica a partir do ponto de origem, que é esse 0, e os pontos, que são os pares ordenados, que eu marquei aí a logo do EducaPE, 3 e 4. Esse ponto aí da letra P, o 3, representa o X lá, tá vendo? O tracejado. E o 4, lógico, Y. Pares ordenados nessa sequência, a gente não pode esquecer. X primeiro, depois Y. Tá bom? Então vamos seguir lá, já mostrando para vocês, vamos seguir ainda falando de revisão. Nós já vimos agora as equações, nós vimos as expressões primeiro, vimos o plano cartesiano, agora eu vou falar um pouquinho de equação. Equação é uma sentença matemática que possui uma igualdade. Então, sentença não tem igualdade, professor? Sentença, se a gente botar igualdade, vira equação. Percebeu? Então, vamos lá. A equação, ela tem uma igualdade. E aí, pelo menos uma incógnita para poder ser equação, ok? Ou seja, quando os termos que envolvidos nessa expressão algébrica, ela gera essa igualdade, eu vou calcular essa incógnita, tá bom? O valor dela. Exemplo, no sítio de João há X galinhas e Y porcos, né? Porcos, em um total de 140 pés. Escreva uma equação que representa essa situação. Preste atenção, galinhas, tá? X, tem uma qualidade nessa ave aí. São dois pés. Os porcos, 4. Então já posso diferenciar X e Y ainda mais, dando qualidade a ele. Segue o slide aí, Ronaldo, para mostrar para ele, por favor. Obrigadão. Vamos lá. No sítio de João há X galinhas e Y porcos, e aí o total de 140. Olha, tá vendo? Teve uma igualdade, por isso que é uma equação. Então na resolução nós vamos ter as galinhas, né? 2 pés, e aí eu vou chamar de 2x. Ok? Ficou claro? Tá bem simples. Então vamos lá. Os porcos, que nós chamamos de Y, ele tem 4 pés. Então 4Y. Ao somar, esse total tem que dar quantos pés? Exatamente, 140. Essa é a equação montada. 2x mais 4y igual a 140. Ficou claro? Tá tranquilo? Então vamos seguir. Vamos lá. Agora, uma equação, já vimos que ela é uma sentença matemática. Nós denominamos ela de primeiro grau por conta do grau
dessa variável. A partir do par ordenados também é importante, porque eu vou ver lá no plano cartesiano, mas de forma reduzida. Eu posso mostrar isso lá no plano cartesiano nesse formato. AX mais BY mais C. Isso aí é lei geral, tá bom? Álgebra aplicada. A gente vai fazer um monte de atividades para vocês poderem entender melhor e acompanhar nossas aulas. Tranquilo? Vamos lá então. Exercícios, atividades para fortalecer. Vou com o Ronaldo exatamente agora para o nosso slide. A soma dos dois números reais é 6. Quais são esses possíveis números? Ora, eu tenho várias soluções para essa equação, essa questão aí. Eu vou mostrar uma delas para vocês, tá? Uma delas logo de imediato, mas existem várias. Depois eu mostro outra. Podemos expressar essa equação em que as incógnitas x e y representam os números desconhecidos da seguinte forma: x mais y igual a 6. Resolveu, professor? Tranquilo? Não. Quais são os valores? Quais são esses possíveis valores de x e de y para que sejam 6? Por exemplo, o primeiro poderia ser 1 para x, y seria obrigatoriamente 5. Percebeu? Como a gente tem muitas possibilidades para resolver, e por isso que a gente chama de variável, então vamos lá comigo. Mas, a partir desses valores, a gente vai ter outras soluções. Segue o slide que você vai ver, ó. Vou botar uma possível agora para vocês. Atribuindo valores como eu acabei de fazer junto com vocês. Nossa equação é x mais y igual a 6. Se eu disser que x é 0, quanto vale y? E aí, gente, exatamente, y só pode valer o próprio 6. Então, x sendo 0, y só pode 6. Para ordenados, que eu monto vai ser 0 e 6. Fechou? Recapitulando, para ordenado, o primeiro número representa x e o segundo representa y, tá bom? Vamos lá. Animação para vocês verem aí, ó, no PowerPoint, ó. Eixo x, eixo y, ok? E se eu disser que x vale 1? Ah, o senhor já falou, professor. Y vai ser 5. Exatamente. Para ordenado, 1 e 5. E se eu disser que x é 2? Ah, então y só pode ser 4, professor. Porque a soma dos dois só pode dar 6. Exatamente. PowerPoint vai apresentar para vocês um par ordenado 2 e 4. E se eu disser que x é 3? Ah, então y só pode ser 3. Par ordenado 3 e 3. Por que a gente está fazendo essas possibilidades, professor? Porque eu vou apresentar para vocês um plano cartesiano, uma representação da equação na forma geométrica, tá? E a gente vai ver, vai ficar bem interessante. Eu vou seguir agora com o slide só para a gente dar continuidade. X sendo igual a 4. Ora, x4, y2. Para ordenado, 4 e 2. X sendo 5. x5, é claro que y só pode ser 1. Para ordenado, 5 e 1. E x sendo 6, y só pode ser 0. Para ordenado, 6 e 0. Agora vamos ver como que isso seria representado mais à frente, claro, né? De outra forma num plano cartesiano. Se fosse o contrário, y0, eu teria 6 mais 0, tá bom? Ora, mas olha, o y sendo 0, eu vou ter aquele mesmo valor lá que eu tive anterior da inversa do x, 6 e 0, perfeito, para ordenado x e y. Agora y sendo 1, lógico, 5 e 1, então eu vou ter o par ordenado já marcado. Y sendo 2, eu vou ter 4 e 2, porque y vai estar depois de 4. Par ordenado, 4 e 2. Y sendo 3, eu vou ter 3 e 3, par ordenado já montado. Y sendo 4, ora, 2 e 4. Bom, par ordenado, 2 e 4. Tá bom? Y sendo 5, esse par ordenado aí para você. E y sendo 6, volta a ser 0 e 6, par ordenado nessa sequência. Por que eu fiz essa contagem aí de possibilidades, e eu fiz essa montagem de possibilidades de número? Preste atenção, são as possibilidades que eu tenho de formar. Agora eu vou representar isso geometricamente num plano cartesiano para a gente ter uma ideia como que ficaria essa equação, tá bom? Porque ela é do primeiro grau, então ela só pode ser uma reta. Vamos substituir lá para a gente ter uma ideia. Se eu botasse, por exemplo, qualquer valor aleatório para ele, x sendo menos 2, do jeito que está no nosso slide aí, ó, então eu teria menos 2 mais 8.
Se liga que a soma desses dois tem que dar 6. Para ser positivo, o y tem que ser maior. E aí, quando eu faço 8 menos 2, vai dar 6. Tá bom? Para ordenado na sequência, para você não esquecer. E se y fosse menos 7? Eu teria 1 e menos 7. Tá? Ó, corrige isso aí, porque, na verdade, para fazer essa sequência de posição aí, daria o valor negativo, tá? Então, vou trocar. Então, ó, agora a gente vai colocar, por exemplo, nessa solução, eu posso indicar os pares ordenados nos planos do cartesiano, como eu falei para vocês. Ó, todos aqueles que a gente calculou, tá bom? Ele ficaria assim, ó, na sequência, 6 e 0, x sendo 6, y sendo 0. O que é que vai acontecer? O 0 vai correr no eixo do x e vai coincidir com o número 6, do jeito que está aí, ó. Do jeito que está aí. Olha a animação, ó. A reta vai estar subindo indefinidamente por essa equação. E aí eu vou ter 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, 2 e 4, tá? 1 e 5 e vai subindo. Deu para entender? Equação linear, porque a reta, ela pode estar nesse quadrante, podia estar no segundo, no terceiro, no quarto, depende da equação, ok? Esse exemplo aí a gente ficou com a equação no primeiro quadrante, mas essa é a sequência. Professor, dá trabalho para montar isso? Sim, claro. Você vai montar a partir da equação, depois vai montar o seu gráfico, mas é a partir desse momento que você começa a pegar a prática em si da equação linear de primeiro grau e entender isso para se fortalecer nos próximos anos nesse assunto de álgebra, tá bom? Vamos seguir então agora resolução de questões para eu poder já solucionar com vocês. Questão 2 diz assim: no item seguinte, verifique quais as fichas apresentam uma solução para a equação 2x menos y igual a 7. Ora, ele deu a resposta, quer que a gente agora a encontre substituindo valores na equação. Então preste atenção, segue comigo. A equação é 2x menos y, tá bom? E é a partir disso que aí a gente vai ver, substituindo os valores, vai ver qual delas tem resposta lá, se é o item 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Então vamos lá. Se eu disser que x é menos 1, tá? Eu teria 2 vezes menos 1, vou substituir o x por menos 1, 2 vezes menos 1, menos y igual a 7. Então nessa sequência vai ser menos 2, menos y igual a 7. Esse menos 2 passa para o segundo membro, mudando de sinal, não esquece desses conceitos básicos, e aí vai ficar menos y igual a 7 mais 2, porque era menos 2, tá bom? Então, 7 mais 2, 9, eu não posso ter uma incógnita negativa, porque a resposta aí dos itens 1, 2, 3 e 4 não tem menos y, ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, multiplicar por menos 1 é uma estratégia para poder a incógnita ficar positiva. Y vai ficar positivo e o 9 vai ficar negativo. Então eu tenho y igual a menos 9. Opa, professor, já achei um, ó. Parece que o item 4 já tem uma resposta. Vamos ver se o x vale menos 1? Vamos ver. Então, quando o x é menos 1, y é menos 9, estava lá, a gente começou com ele, x menos 1, y menos 9. Resposta, lógico, item 4. Vamos ver os demais para ver se batia, se a gente tinha uma outra possibilidade. Pode ter outra possibilidade? Claro, a gente viu várias. Então a gente já sabe que o item 4 pertence a essa equação. Vamos ver os demais? Para x igual a 0, vamos ver se bate o item 3. 2 vezes 0 é 0. Vai ficar menos y igual a 7. Eu vou multiplicar isso por menos 1, porque a incógnita não pode ficar negativa, ok? Multiplicando por menos 1, y igual a menos 7. Ora, quando x é 0, y é menos 7. Tem alguma resposta? Tem não, professor. Tem x4 e y1, x2, y menos 3, x0, y8, mas não tem 7. Então, o item 3 está descartado, não pertence. Vamos ver outra solução para x igual a 2. Tem um item 2, ó. Vamos ver o que acontece com ele. 2 vezes 2 menos y igual a 7. Então, eu tenho
4 menos y igual a 7. O 4 está positivo, passa para o outro lado negativo. Eu vou ficar com 7 menos 4. Menos y igual a 7 menos 4. 7 menos 4, 3, y negativo. Bom, mais uma vez, olha, preste atenção, não posso ficar com a incógnita negativa. Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, eu tenho y igual a menos 3. Opa! Quando eu disse que x era 2, o resultado foi y menos 3. O item 2 também corresponde à mesma equação. Que legal! Então vamos lá, firmamos mais um. Vamos ver agora se realmente a gente consegue, substituindo x por 4, ter a resposta de y igual a 1. Vamos lá então. 2 vezes 4 vai dar 8. Eu vou ter 8 menos y. Mais uma vez o 8 passa para o segundo membro mudando o sinal. Menos y igual a 7 menos 8. E aí mais uma vez, ó, muita gente erra nisso. Não errem. O sinal negativo é do maior número. Então quando o maior número tem o seu sinal apresentado, a gente usa ele. No caso aí, menos 8, 8 é o maior número, o sinal continua negativo, tá? E aí eu faço 8 menos 7, é como se eu tivesse R$7, mas estivesse devendo 8, eu vou continuar devendo 1. Então, a incógnita continua negativa, não pode multiplicar por menos 1. Fazendo isso, y igual a 1. Nossa, professor, quando eu substituir x para 4, y ficou igual a menos 1, o item 1 também pertence à equação. Perceberam? Então, apenas o item 3 não pertence a essa equação, e aí a gente viu que as respostas são itens 1, 2 e 4 pertencem a essa equação, tá bom? Olha, só substituindo direto e treinando bastante, veja os exercícios nos seus cadernos, acompanhe as aulas com o seu professor, seja ela remota ou híbrida, mas acompanhe, porque matemática é treino, a gente precisa treinar bastante para errar o mínimo possível, tá bom? Vamos lá. Terceira questão para a gente aprender ainda mais, ok? Joana representou por 5 e menos 3 uma das soluções de certa equação em primeiro grau, cuja incógnita era x, eram x e y, e escreva a possível equação. Eu tenho o primeiro valor do par ordenado, que é esse que está entre parênteses aí, é x, e o segundo valor que é representado por y. Então eu tenho x igual a 5, y igual a menos 3, tá bom? Então para a solução, já botei aí bem certinho para a gente poder ter essa ideia do par ordenado. Vê aí no teu canto direito, tá vendo a tela? O primeiro é x, o segundo é y, sempre, para você não esquecer. E aí eu vou colocar, fazendo a soma deles, eu vou ter 5 mais menos 3, jogos de sinais, não esquece, mais com menos dá menos, tá? Então vai ficar 5 menos 3 igual a 2. Então, na soma de x mais y, eu tenho 2, tá? Primeira equação, eu podia montar assim, x mais y igual a 2 a partir do par ordenado. Ah, tá, professor, a partir do par ordenado eu montei a equação. Exatamente. Tá? Equação 1. Teria outra forma? Tem várias formas. Por isso que é variável, porque cabe outras soluções. Vamos lá? Menos 5 mais menos 8, tá bom? Então, ó, mais com menos dá menos. Eu tenho dois sinais negativos, menos 5 e menos 3. Repete o sinal, sinais iguais, repete o sinal e soma-se, tá? É como se eu estivesse devendo 5 e depois eu pedisse emprestado 3. Eu vou continuar devendo, e agora mais, menos 8, por isso a resposta é essa, tá bom? Então, fazendo a mudança de sinal, também podia representar esse par ordenado da seguinte forma. Menos menos x mais y igual a menos 8, como a gente calculou. Fechou? Segunda opção. Tá bom? Agora vamos direto para a quarta questão. Peguei uma do Enem, muito fácil para a gente trabalhar, tá? Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y, será cercado para a construção de um parque de diversão, ok? Um dos lados do terreno encontra-se às margens do rio. Só observar essa figurinha aí no canto superior da tua tela, tá? Para cercar todo o terreno, o proprietário
gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro quadrado, ou por metro, é linear, tá bom? Para os lados do terreno paralelos ao rio. O rio é esse desenho aí abaixo do retângulo, tá bom? E aí ele gasta R$ 2,00 por metro para os demais lados. Então, para o do rio, ele gasta 4, os demais 2. Vamos lá para a nossa solução usando os dados. Preste atenção, tá aí a imagem. O comprimento desse terreno está representado por X, tá? E a largura desse terreno está representado por Y. Então a solução, e aí é o rio, que é o desenho dado lá na questão do Enem, ok? Perímetro, a soma dos lados, não pode esquecer. Perímetro é a questão mais fácil e o Enem deu de graça para você essa questão. Soma dos lados. Então eu tenho um X, como o lado que está posto do rio também é X, porque é paralelo, tá? E tem a mesma dimensão, então eu tenho X mais X. E na largura eu tenho Y, o outro lado do terreno também será Y. Então eu tenho, por isso que a gente tem X mais X, Y mais Y. Somando, X mais X, 2X, Y mais Y, 2Y. Até aí é o perímetro dado, ok? Eu posso colocar em evidência? Por que, professor, colocar em evidência? Porque facilita os cálculos. Toda vez que a gente reduz uma fórmula matemática, uma sentença, uma equação, a gente faz essa redução, é para facilitar os cálculos. Senão eu vou ter que multiplicar x por 2, depois somar com o resultado da multiplicação de y por 2. Então eu já boto em evidência. O que é botar em evidência? É tirar esse 2 aí, deixar ele do lado de fora e multiplicar pela soma das variáveis, do jeito que está no slide. Ó. Não muda nada, tá? Eu só estou reduzindo a forma para facilitar os cálculos, ok? Então vamos seguir. Ó. Agora, substituindo, eu tenho na equação de 2x, 2 vezes x mais y, o valor R$4 para o comprimento e R$2 para a largura. Então, fazendo o cálculo primeiro, os parênteses, não esquece, eu tenho 4x mais 2y, tá? Fechou os parênteses, agora eu faço a distributiva. Como é que eu vou fazer essa distributiva? Aí é a equação. Eu vou pegar a equação e igualar ao valor total. Preste atenção. 2 vezes 4x mais 2y é igual a 7.500, foi o que ele gastou. Então, esse 2 pode passar dividindo? Sim. É a função dele, mas eu posso multiplicar, que a gente chama de distributiva. Ó. 2 vezes 4, depois 2 vezes 2, e aí tem o valor. Tanto faz, o que você optar aí vai dar a resposta. Se você passar o 2, ao invés de estar multiplicando, dividindo para o outro lado, também dá o mesmo resultado, tá bom? Segue aí comigo. Eu optei pela distributiva. 8x mais 4y igual a 7.500. Ora, 8x mais 4y, colocando mais uma vez em evidência, vai ficar assim, ó, 4 vezes 2x mais y igual a 7.500, ok? Firmou comigo aí? Deu para entender? Essa é a resposta. Vou deixar aí para as próximas aulas outras questões para vocês. Não esquece de estar sempre ligado nas nossas redes sociais, de estar sempre assistindo nossas aulas e, professor, divulga aí na turma. Tira uma foto, faz uma selfie, manda pra gente que a gente fala aqui com você e chama o teu nome, o nome da escola, faz a referência da nossa parceria, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!